Olá, olá, esse é o grupo de oração nos lares, o Gol, e é muito bom estarmos juntos, reunidos em louvor, adoração, e para tratarmos hoje de uma oração muito pontual, que é a oração de confissão de pecados. Estamos bem acompanhados aqui, Brando Marcelo e Brando Alexandre, para esse diálogo bonito sobre um ponto da oração que muitas vezes é confundida, né? Muitas vezes é mal compreendida, e ela é profundamente necessária porque é uma oportunidade que Deus nos dá de investigar o próprio coração. Embora nós não somos bons nisso, né? Porque ora nós nos flagelamos demais, ora aliviamos para o nosso lado, né? Spurgeon chega a dizer que a lágrima tem veneno da serpente até na lágrima mais perfeita de arrependimento. Então nós precisamos da graça de Deus para olhar para o nosso coração, investigar a nossa alma e abri-la diante desse Deus. Então a oração de confissão é um chamado de Deus para nós, para reconciliação, para recomeçar a caminhada, colocar diante dele, Senhor, o Senhor me conhece. Eu não posso fingir ser quem eu não sou. E o rei Davi é um exemplo disso. Salmo 51, Salmo 32 e outros momentos que ele abriu o coração diante de Deus. Falou, Deus, o Senhor já sabe. Ele tentou, no Salmo 32, ele vai dizer isso. Tentou esconder o pecado, mas é a podridão dos ossos, né? Mas quando confesso, e ele está interessado aí na alegria da salvação, que é restaurada, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. É um clamor com sinceridade diante de Deus para que a nossa vida seja colocada de volta aos pés do Senhor e continuar a caminhada. Não é isso, Reverendo? Maravilha, maravilha. Excelente introdução, Reverendo Pauli. Eu estava pensando no tema. Não tem como você tratar da oração de confissão se alguns pressupostos não forem muito bem estabelecidos. Sim. Você colocou aí que a oração de confissão ela envolve saber quem eu sou. Talvez essa seja uma das perguntas mais complexas, né? Quem sou eu? Mas não envolve só saber quem sou eu, envolve também saber quem Deus é. Sim. Para que possamos entender que um Deus que é santo, 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 ele está na expectativa de que pecadores se tornem a cada dia mais santos. Então, é um exercício espiritual. Não tem como desconectar a oração de confissão dos outros temas de oração. Não tem como desconectar a oração de confissão sem a oração de adoração, sem a oração de louvor. Por quê? Porque alguém que deseja adorar a Deus por quem ele é, louvar a Deus pelo que ele faz, precisa ser alguém que tem uma luta veemente contra o pecado, que tenazmente nos assedia. Sim. Então eu só vou ser realmente um adorador, eu só vou louvar de fato quando o meu confronto com o pecado for uma realidade intensa na minha vida. E aí eu preciso saber quem eu sou. E o profeta Jeremias, que provavelmente foi quem estabeleceu o pressuposto para o Spurgeon fazer a afirmação, ele vai dizer que o coração do homem é enganoso. Então ficou complicado agora. Por quê? Sim. Como que eu vou me avaliar se eu me saboto? Sim. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos ajuda no processo. Caramba. Não existe oração de confissão sem você ter intimidade com a palavra, sem você buscar a orientação do Espírito Santo de Deus, né, Reverendo Verdade. Marcelo? E uma questão que eu acho interessante, a gente começa sempre o nosso culto na Igreja da Gávea com a oração de confissão. Talvez muita gente não entenda, né? E é uma questão que eu sempre, quando a gente vai fazer ali a abertura e a oração, né? O momento da confissão da igreja, talvez alguém pergunte assim, mas qual o pecado que eu cometi? Né? Porque qual é o fato, né? Não sei. Talvez a pessoa não consiga enxergar isso, mas como o Reverendo Alexandre disse, eu tenho que saber quem eu sou pecador. Então, sabendo quem eu sou, e quando eu chego da presença da majestade santa de Deus, essa majestade e santidade, ao olhar para ele, eu vejo quem eu sou. Então, assim, revela, a santidade de Deus revela quem eu sou. Então, oração de adoração, quando eu me coloco diante dele, a percepção que eu tenho de quão pecador eu sou me leva a confessar. Pode ser um fato ali do momento, pode ser que eu tenha chegado à igreja, né? Estou pegando um contexto ali do início do culto, mas que vai ser aplicado também aqui no nosso dia a dia. Mas assim, pode ser que eu tô de boa, pastor.
Alguém pode estar ali no templo na hora do início e a gente fala, irmãos, vamos agora silenciosamente fazer a nossa confissão. Ninguém precisa ouvir a sua confissão, só Deus. E a pessoa fala assim, tô de boa, não pequei. Pronto, já pecou. Pronto, já tem motivo para você confessar. Porque nós somos pecadores. Somos pecadores redimidos. E a oração de confissão, ela aponta para essa realidade. Falar, Senhor, eu sondo o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. A oração do salmista no Salmo 139. Sonda o coração, vê se há em mim, Senhor, examina o meu coração, porque às vezes eu não estou convencido do pecado, mas é o Espírito Santo que vai me trazer essa convicção do pecado. E a oração de confissão e o reconhecimento do pecado traz tristeza pelo pecado. Sim. Né, o que o salmista, o que Davi vai expressar no Salmo 51, né, a tristeza pelo pecado. Então é isso, em vez de remoer o pecado e aí levar para o campo do remorso, a gente leva para o campo do arrependimento. Arrependimento, pecado tem que ser confessado e abandonado, pecado tem nome. Sim, né? Pecado tem nome. Não sei se tem CPF, mas tem nome. E assim, a gente precisa confessar e abandonar. Amém. É um exercício espiritual, né, Reverendo Paulo? Perfeito. Perfeito. É esse pecado que é fruto da graça de Deus sobre nós, né? Para lidar com a dor mais doída, né, Reverendo Alexandre? Pode ampliar isso, que é a culpa, que assola, né? Que machuca, que envergonha, né? Então esse é um chamado para a gente render aos pés do Senhor Jesus e nos levantar diante dele. Agora, é claro que tem pecados que precisam ser tratados, né? Que só uma oração, eu como membro de uma comunidade, o meu pecado sempre é para com Deus, mas ele também tem uma dimensão de que há um pecado que fere a comunidade, que fere o meu irmão, né? E que exige uma tratativa diferente, Reverendo Alexandre. Então, nós tratamos no último encontro sobre intercessão. Sim. Mostrando que nós estamos conectados uns aos outros por meio da oração de intercessão. Sim. Quando a gente fala de oração de confissão, ela também traz à tona que nós estamos conectados uns aos outros. Sim. Não existe o seu pecado. O seu pecado, o meu pecado, ele afeta toda a comunidade, sendo ele direto a mim ou ao outro, ou sendo ele indireto. Você pode, quando o indivíduo ele tem um pecado doméstico, ou um pecado com raízes profundas, não pensa que o problema é só seu, não. O problema é de toda a comunidade. A comunidade ela é afetada pelos pecados não confessados, pelos pecados não tratados. Então, nós precisamos entender isso com muita clareza, né? Até porque, ao olharmos para as Sagradas Escrituras, nós percebemos que, por exemplo, no Antigo Testamento, quando Israel era idólatra, não é que 100% da comunidade, 100% da nação era idólatra, mas a idolatria levava o juízo de Deus sobre toda a nação. Então, as consequências do seu pecado não afetam só você. Afeta a igreja da Gávea, afeta a expansão do reino de Deus, afeta a santidade de Deus, afeta a vida não só da sua família, não só sua, o núcleo mais íntimo, mas também o núcleo mais distante, né? Não só da igreja local. Enfim, nós poderíamos enumerar aqui vários problemas da igreja evangélica brasileira hoje que afeta a imagem da igreja na sociedade por causa de pecados, por causa de uma compreensão equivocada acerca da palavra de Deus. Então, os nossos pecados, eles têm uma dimensão coletiva, eles têm uma dimensão até social, até na sociedade. Eu me lembro, não sei se vocês vão se recordar, alguns anos atrás, quando um grupo da bancada evangélica no Congresso se reuniu em oração para agradecer a propina. Oração da propina. A oração da propina. Que loucura! Triste, né? Que loucura. É insano. Então nós vivemos um momento, e um momento estranho na sociedade, onde pessoas que estão aí inseridas em comunidades, em igreja... de quem é o Deus a quem eu oro. Aí cabe tudo, né? Quando eu esqueço quem é ele, santo, aí cabe as bizarrices. Por isso que a oração está toda interligada. Perfeito. Se eu sei quem meu Deus é e eu adoro por quem ele é, eu vou tomar cuidado. Perfeito. Agora, se eu desconecto isso, eu não tenho que confessar nada. E aí você está vendo na mídia, a todo momento, o indivíduo fazendo coisas absurdas na sociedade, coisas horríveis,
mas vinculado a uma igreja, uma denominação, um grupo evangélico. E a gente se assombra com tudo isso. Não tem como. E, aliás, só para abrir aqui para discussão, esse tema dá para desdobrar bem, né? Mas pecado tem que ser tratado na igreja. Pecado não confessado, ele não é admitido no corpo de Cristo. Um indivíduo que ele embrutece o seu coração diante do seu pecado e ele não se quebranta diante de Deus, a Bíblia estabelece um princípio ali em Mateus 18 muito claro para o tratamento que a igreja tem que ter com esse indivíduo, né, que envolve ali um processo de disciplina que visa a restauração ou o convite para o indivíduo não pertencer mais ao grupo daqueles que seguem a Jesus por uma resistência de se quebrantar diante da palavra de Deus. Eu acho que isso é algo que precisa ser levado em consideração aqui. É porque nós vivemos em grupos, os nossos trabalhos em igreja nos aproximam e geram atritos, geram dores, geram angústias. E a Bíblia diz para eu confessar o meu pecado um ao outro, né? Como seria isso, né? Confessar, então, não toda a carga de pecados que cometo como um ser pecador, inadequado, quebrado. Porque se eu confessar ao reverendo Marcelo os meus pecados, ele não vai nem me ligar mais. Mas o pecado que cometi contra ele precisa ser confessado para que amadureça a nossa relação. Se reconciliar. Reconciliação, essa é a palavra, né? Então é necessário. Deus nos convida a recomeçar todos os dias a partir disso. Tem famílias marcadas por pecados, o estereótipo, o jeitão, tem muito de pecado que precisa ser confessado, abandonado e mudado de jeito, para a glória de Deus. Posso virar para o outro lado da moeda? A oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Desenvolve mais, que eu vou pregar domingo sobre isso. Então, porque a gente está falando aqui sobre confissão, eu estou confessando, né? E a parte da oração do Pai Nosso que pede perdão, ela implica uma confissão. Estou pedindo perdão, mas tem o outro lado da moeda, que a gente falou aqui, de buscar. Se eu pecar, eu confesso. Olha, eu pequei contra você, eu quero reconciliar e tal. Mas eu também perdoo quem peca contra mim. É o outro lado dessa moeda. Então, olha como é que o processo que Deus, né, estabelece na oração é um processo de cura, é um processo terapêutico. Sim. Também da nossa saúde espiritual, da nossa alma, porque ao mesmo tempo em que eu peco e eu tenho a orientação de Mateus 18 para resolver essa questão, ou a pessoa me procurar também e haver reconciliação, eu também, é como se o meu perdão da minha confissão estivesse vinculado também à minha liberalidade em perdoar. E Jesus fala muito disso. Nos evangelhos você vai ter parábola do credor incompassivo, você vai ter várias abordagens sobre essa questão do perdão. Então, a confissão também tem esse outro lado, que eu confesso a Deus, peço perdão a Deus, mas ao mesmo tempo que eu quero receber esse perdão e quero ter na minha alma, no meu coração, essa paz com Deus, essa reconciliação com Deus, eu também tenho que liberar, perdoar também. Perfeito. E é um processo, é um tratamento. Perfeito. Eu quero pontuar um assunto sensível. Temos música para assuntos sensíveis, Pedro? Qual assunto sensível? Às vezes nós somos incoerentes. Às vezes. Às vezes. Às vezes é uma maneira de você aliviar o que vai ser falado, reverendo Paulo. Porque nós estamos tratando de um tema que ele é assunto de uma comunidade que, para entrar nela, todo mundo admite que é pecador. Sim. Não é isso? E tem pastores como pecadores. E tem pastores pecadores também. Então, ali dentro, todo mundo é pecador. Se somos uma comunidade de pecadores, é natural que nessa comunidade problemas aconteçam. É natural que os confrontos, os desconfortos relacionais, eles surjam dentro dessa comunidade. Não é de se estranhar que isso vai acontecer. Às vezes eu acho que existe uma tentativa de impedir que os desconfortos aconteçam. É claro que eu posso, em algum momento, ofender o Marcelo. Okay. O Marcelo pode ter uma relação com o Paulo ali, pontuar uma coisa que depois ele vai para casa e fala, pô, não foi legal o que eu falei. Então, se somos uma comunidade de pecadores e se vivemos como irmãos, a gente precisa começar
a ficar mais tranquilos com a possibilidade dos confrontos. Eles existem, estão aí. E eles precisam ser pontuados. Então, entre nós, entre nós que eu digo na igreja, nós precisamos admitir que o outro é tão pecador quanto eu, Perfeito. ou talvez eu sou mais que ele até. Nós precisamos admitir que fomos perdoados, e aí o princípio que vocês falaram da oração do Pai Nosso, ou seja, Jesus me perdoou de todos os pecados. Qual a dificuldade de eu perdoar ou de eu pedir perdão? Perfeito. Então eu preciso olhar para a cruz mais uma vez, porque ela revela o preço que Deus pagou para perdoar os meus pecados. E por que eu estou relutando em tratar, em pontuar as questões que precisam trazer cura, né? Questões que vão trazer restauração na minha vida familiar? Às vezes você que está aí no grupo, no Gol, você está sem conversar com seu irmão de sangue por uma questão financeira. Talvez você tenha dificuldade de relacionamento com seus... Isso precisa ser tratado. Sim. Não dá. Eu acho que a confissão ela revela o poder do orgulho no nosso coração. Sim. Porque se eu fiz uma coisa contra o Paulo e eu sei que eu fiz, também não é para eu fazer a minha oração de confissão e achar que está resolvido, não. Eu preciso ir lá no Paulo e falar, Paulo, eu quero te pedir perdão. Perfeito. Eu acho que não foi legal o que eu fiz. Isso precisa acontecer porque é natural e tá tudo certo. Nós somos uma comunidade de pecadores, né? E isso nos trata, isso nos faz aproximar de Deus. Deus está vendo se o nosso coração realmente está quebrantado, buscando uma vida de conciliação uns com os outros. Eu acho que Jesus nos conhecia bem e ele fez disso uma lógica. Quando ele ora pelo pão nosso de cada dia, ele já emenda o perdão. Parece que o perdão é nosso todo dia também. Essa assim lógica como o pão. é assim como o pão todo dia. O perdão todo dia e a proteção todo dia. É diário. A vida com Jesus é diário. Mas é isso. Eu queria então orar a Deus nesse momento, confessando o pecado de vocês. Confessar o nosso pecado diante desse Deus maravilhoso e Senhor da nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso e a tua graça nos convida, nos constrange, nos arrasta para uma vida nova, uma vida de santidade. O Senhor conhece bem o nosso coração, o Senhor conhece os labirintos da nossa alma e a nossa dificuldade em ser sincero diante do Senhor. Nós rogamos graça do Senhor, ó Pai, que o Senhor nos faça mais parecidos contigo. Quebrantados, ó Deus, que lamentam o seu pecado, como diz o profeta Ezequiel. Eu tenho nojo de mim mesmo por causa do meu pecado. Que o Senhor nos faça seres sensíveis à tua voz, ó Deus, de fato, de ser melhor na tua presença. E também na dimensão da vida comum, em casa, nos nossos relacionamentos, como irmãos, como comunidade, em tantas áreas que nós precisamos ser transformados. Colocamos tudo isso diante da tua cruz. Abençoe a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.